Glórias a Deus, louvado seja o nome de Jesus, povo de Deus. Louvado, engrandecido, exaltado, magnificado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso, que vive e que reina para todo sempre. Aleluia! Estamos de volta na programação da Rádio Estúdio FM, todas as segundas-feiras, às 8 horas da manhã, para você, o programa Maranata, o programa que leva até você a luz do Evangelho. Que você seja ricamente abençoado pela programação. Estamos de volta depois de umas pequenas férias, né? Para descansar um pouco, mas estamos aqui agora para mais um ano de batalha, para mais um ano de bênção, de vitória sobre as nossas vidas, para mais um ano de estudo da palavra aqui por esse momento, né, que a Rádio Estúdio FM nos oferece, e nós somos muito gratos a Deus por isso, por estarmos aqui. Que Deus continue abençoando todos vocês, que a paz gloriosa, maravilhosa, poderosa de Jesus esteja conosco, no nome do Senhor. A paz do Senhor Jesus. A paz, Ritinha, Deus abençoe. Abençoe a Rádio Estúdio FM por essa oportunidade, né, que nos dá aqui, em nome de Jesus. Que essa paz, receba aí, que essa paz gloriosa do Senhor Jesus esteja contigo para todo sempre. Amém? Então, vamos começar a nossa programação de hoje, orando ao nosso Deus, né? Para que Ele venha abrir os céus nesta manhã chuvosa aqui em Oroeste, São Paulo. Graças a Deus, depois de dias de calor intenso, resolveu chover, uma chuva bem fraquinha, tá tudo certo por aqui. Que Deus tenha compaixão e misericórdia de nós e daqueles que, né, que passaram por enchentes lá em São Paulo e em demais lugares. Que o Senhor coloque a sua mão e ajude o povo. Amém? Nós oramos nesse sentido, né? Que Deus tenha misericórdia. Ainda ontem lá na igreja eu li uma palavra que o irmão Aloísio deu. Ele falou assim para eu ler, né, para ele. Cadê, gente? Uma palavra tão linda, estava em Amós. Eu sei que ele fala assim: Senhor, lembra-te de Jacó, porque Jacó é pequeno, Jacó é fraco. Oh, meu Deus do céu, como que tu és fiel? O Senhor sabe da nossa estrutura, o Senhor sabe que nós somos pó, o Senhor sabe que somos fracos, pequenos, pecadores, falhos, mas o Senhor nos ama e nos envia socorro e providência na hora que precisamos. Então, Pai, nós pedimos que a tua mão poderosa esteja sobre nós, porque o Senhor sabe que nós somos pequenos e fracos, tão falhos, mas o Senhor tem cuidado de nós. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Não é verdade, meus irmãos? E nós estamos alegres e felizes por isso, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Estamos alegres por estarmos de volta na programação da Rádio Estúdio FM. Em nome de Jesus, que o Senhor venha receber o louvor e a adoração do nosso coração aqui neste lugar. Que a tua presença esteja conosco, ó Deus, para nos instruir, para nos inspirar. Que o teu Espírito Santo esteja sobre nós, sobre as nossas vidas, sobre a nossa mente, sobre a minha mente, a mente da Ritinha, para que possamos contribuir com o reino, Pai, a partir daqui. Que a tua palavra seja refrigério na vida daqueles que precisam, que ela seja cura na vida daqueles que estejam doentes, que ela seja libertação na vida dos que estão cativos, que ela seja, Pai, uma libertação verdadeira do pecado na vida daqueles que estão em pecado, porque tem poder na sua palavra. Toda vez que o Senhor a envia com um propósito. A tua palavra diz que é como essa chuva que está lá fora, ela sai dos céus, ela rega a terra, ela faz a semente brotar e depois ela volta para o céu, porque cumpriu uma missão dada pelo Senhor, de abençoar os homens sobre a terra, de abençoar, restaurar os teus filhos sobre a terra. Em nome de Jesus, somos gratos pela oportunidade de estarmos aqui para ouvir a tua voz e sermos edificados pela tua palavra, curados, sarados pela tua palavra. Em nome de Jesus, ser conosco. Vai abençoando o teu povo, abençoando aqueles que necessitam. Eu não conheço as necessidades deles, mas tu conheces. Tu conheces o deitar e o levantar de cada um. Tu conheces o profundo e o escondido de cada um. A tua palavra entra até a divisão da alma e com o espírito, das juntas e das medulas, porque ela discerne as intenções do coração de todos nós. E diante do Senhor, tudo está patente, tudo está visto, não há nada escondido.
Então, Senhor, que a tua palavra venha mesmo, como esta chuva, e trazer a bênção sobre as nossas vidas, trazer a vitória sobre o mal para as nossas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus, abençoa-nos, nos dê graça, nos dê uma semana de vitória, uma semana de bênçãos sobre a tua palavra. Nós queremos viver, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Pai, nós cremos nisso. Cremos também, ó Pai, que ainda que os homens tenham feito decretos a nosso respeito, a última palavra é a que vem do Senhor sobre as nossas vidas, porque o Senhor é o nosso Senhor. Então, o nome já nos diz: tu és o Rei Todo-Poderoso, tu te assentas no trono do nosso coração, e é o Senhor que reina e que decreta. Os decretos são teus, vindo dos céus. Os decretos são teus. Estenda o teu cetro sobre nós e dê o teu decreto, ó Pai, de vitória para as nossas vidas. Uma vitória que só o Senhor pode nos dar, porque vai além das forças humanas, porque é o Senhor que conhece a nossa estrutura, sabe daquilo que precisamos e conhece aquilo que as nossas necessidades, que vão muito além daquilo que nós pensamos, ó Pai. Amém. Nós te agradecemos por isso. Amém. Em nome de Jesus. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Deus santo é o nome do Senhor, né, queridos? Estamos aqui. Então vamos começar a meditar na nossa palavra para que nós possamos crescer, né? Em graça e conhecimento do Senhor. Porque é assim que é a nossa caminhada. O Senhor vai... A palavra do Senhor vai trabalhando em nós, né? Então nós vamos nos aperfeiçoando de fé em fé, de glória em glória, até que alcancemos a estatura de varões perfeitos, varões e varoas perfeitos, né? Em Deus, nós almejamos isso, amém? E o Senhor Jesus é quem está conosco, quem nos orienta e nos capacita para vivermos essa transformação, né? Essa transformação. Então, ontem na igreja a palavra foi exatamente sobre isso, sobre essa restauração, essa transformação que o Senhor faz nas nossas vidas, aos poucos, e Ele vai cutucando e vai tirando aquilo que não provém dEle e vai colocando aquilo que é dEle, né? Amém? Louvado seja Deus. Sabe um copo quando tá com a água meio suja? Aí você pega a água limpa e vai despejando, e aí ele enche, ele transborda, até que toda aquela sujeira do fundo do copo vai saindo, até que só tenha água limpa dentro do copo. É assim que o Senhor faz com a sua palavra na nossa vida. Vai colocando, até que vai arrancando, né, toda aquela sujeira, as nossas imperfeições, os nossos pequenos pecados ou grandes pecados, cada um no seu pecado aí, mas o importante é que a palavra do Senhor nos ajuda nessa transformação. Amém, queridos? Hoje tem uma palavra que Deus colocou no meu coração, lá no livro de Provérbios. Eu acho que eu nunca prego sobre o livro de Provérbios, né? Eu já quis até tentar, mas agora o Senhor me levou para ele. Tomara que a gente consiga ficar, né, nos estudos de Provérbios aqui. Quem foi que escreveu o Provérbios? Salomão, o homem mais rico, né, mais sábio desta terra. O maior de todos foi Jesus, mas antes de Jesus veio Salomão. Tanto que Jesus falou: aí vocês tiveram Salomão, com toda a grandeza, com toda a sabedoria, com tudo. Agora vocês têm alguém que é maior que Salomão. Então foi ele que escreveu. Segundo a história, ele escreveu o livro de Provérbios já no final da vida, né? Já com mais maturidade, depois de todas as bobagens que ele fez. Aí ele escreve o livro de Provérbios nos dando orientações para uma vida com Deus, para uma vida justa, para uma vida sábia, né? Diante do Senhor, diante de todas as coisas da terra. Que nós possamos ver, são orientações, né? Então, lá no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 28, o sábio Salomão diz assim, ó: não removas os antigos limites que os teus pais fizeram. Aleluia! Então, ele está dando uma instrução para nós, como sábio que ele era, conhecedor de Deus que ele era, né? Porque lembra que quando ele foi consagrado a rei, que ele foi inaugurar o templo do Senhor, ele pediu para o Senhor sabedoria para entrar e para sair e para conduzir o povo de Deus. E Deus falou: porque você pediu sabedoria, também te darei riquezas. Mas a sabedoria de Salomão, ela veio do céu. Ela veio do céu, veio de Deus, para que ele pudesse governar e conduzir o povo. Então ele tinha muita sabedoria. E, analisando a vida, ele escreveu o livro de Provérbios,
Depois ele também escreveu o livro de Eclesiastes, mas no final da vida ele também escreveu o livro de Cantares. Então, toda a sabedoria de pessoas de Deus que querem ter relacionamento bons, não só com Deus, mas com toda a sociedade, na vida, na sua vida diária, você vai no livro de Provérbios e estuda esse livro, não é verdade? Tem gente que faz assim um propósito de ler um capítulo de Provérbios para cada dia do mês. São 31 capítulos, então você tem assim, uma vida bem abençoada. Lá no capítulo 22, versículo 28, nós temos somente esse versículo aqui. Não remova os marcos antigos, os limites antigos que os teus pais fizeram. Deus me deu essa palavra. E aí eu fiquei meditando sobre ela, né? Óbvio, passei a semana inteira buscando no Senhor, ouvindo, estudando a palavra. E o Senhor foi abrindo assim um leque, né? Que daria pra gente passar dias aqui falando sobre os marcos antigos que nós não devemos remover. Aí o Senhor foi ministrando ao meu coração. Sabe por que que a sociedade está assim? Perdida. Oi, Mônica, tudo bem, querida? Um beijo no teu coração. A sociedade está perdida. Por quê? Porque removeram os marcos. Todos os marcos foram removidos. Marcos antigos de vida cristã, de vida honesta, de vida saudável, de vida baseada nos princípios judaico-cristãos, né? Aí nós vamos ver o quê? Que na verdade, desde a Revolução Francesa, em 1789, eu acho. Mas assim, a coisa pegou mesmo de uns 40, 50 anos para cá, né? Eles querem, a todo custo, remover todos os marcos que a sociedade ocidental está estabelecida, que são os marcos da Bíblia Sagrada. Por quê? O inimigo quer exatamente isso, que os marcos da palavra de Deus sejam extirpados no meio do povo. Por quê? Porque Satanás quer dominar o povo. E o Satanás não vai dominar um povo que tem os seus marcos estabelecidos e não ultrapassa eles. Ultrapassa. Quem foi o primeiro que Deus deu um marco para ele e ele já foi lá e chutou o pau da barraca e acabou com o marco e se lascou? E por isso nós estamos aqui até hoje. Foi Adão. Deus deu um marco para Adão. Não coma desta fruta. Você pode todas as coisas, mas eu marquei. Daqui para lá, você não passa. O que foi que Adão fez? Comeu. E aí, o que foi que aconteceu? A terra enfermou, começou a produzir espinhos e abrolhos e tudo, e doença, e hoje nós estamos aqui nessa situação. Porque o primeiro marco lá no Jardim do Éden, ele foi ultrapassado. Por isso que na sabedoria de Salomão ele vai falar, não ultrapassem os marcos, vai dar problema. Aqui também eles estavam falando, no primeiro momento, de marcos que de propriedades. Naquele tempo não tinha muro, não tinha cerca. Então o que eles faziam? Colocavam marcos, até aqui é meu, daqui para lá é seu. E o Senhor estava falando, não ultrapasse, não vá além do que você pode ir, porque você vai ultrapassar a vida de outro. E aí você não pode. Até tem, assim, um ditado popular, assim, de muita sabedoria, né? Que fala assim, a minha liberdade vai até onde começa a sua. Eu não tenho liberdade total para fazer nada, porque a minha vai até onde começa a sua. Eu não posso ultrapassar o seu limite, a sua vida. E o que é que a sociedade quer fazer conosco? Ultrapassar todos os limites e destruir a sociedade. Porque uma sociedade sem marcos, uma sociedade sem história dos antepassados, ela é uma sociedade perdida. Quem não tem marcos para se estabelecer é porque não tem raiz. E aí o que acontece com a gente? A gente se destrói. Foi isso que o Satanás quis fazer. Mas ele não consegue, porque no povo de Deus ele não pode tocar. Nós permaneceremos firmes com o nosso Deus, servindo ao Senhor com os marcos que ele estabeleceu na sua palavra. Porque é isso que tem vida para nós. Porque o salmista falou, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. Porque sem luz, nós ficamos sem noção, sem marcos, até onde eu posso ir, até onde eu não posso. E aí nós ficamos perdidos. Mas eu estou aqui para dizer para você, estabeleça marcos que você não pode ultrapassar. Tem coisa que não é para nós. Tem coisa que nós não podemos fazer. O apóstolo São Paulo fala assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então eu não posso.
tem coisa que nós não podemos fazer. E tem um ditado no mundo, outro, né? De muita sabedoria também, baseado em princípios, porque ele fala assim, em time que está ganhando não se mexe. Então, deixa ali as coisas que já foram postas, né? Estabeleça, assim, limites para a tua vida, marcos que você não pode ultrapassar. E aqui, irmãos, está falando com vocês uma pessoa que antes de ter a vida restaurada pelo Senhor, era uma pessoa que quebrou todos os marcos que pôde. Eu fui até ao limite, né, de Satanás, achar que eu poderia ter um filho sem ter uma família. Eu queria ter outro filho, fui lá e tive o Arthur. Era meu filho. Eu já sou. Eu dou conta, né? Eu tenho a minha profissão, eu dou conta. Eu quero ter outro filho. Assim, eu tinha chutado, eu tinha destruído o marco da família na minha vida. Porque na minha cabeça tola, eu queria ter um filho, independente se ele precisava de ter um pai. Depois é que eu fui perceber que o marco da família havia se rompido na minha vida e eu ia pagar um preço caro por isso, por criar um filho sem a presença do pai ali. E aí? Sofrimento e dor, tanto para mim, pior ainda para ele. Marcos que foram rompidos. Hoje eu entendo, porque agora eu conheço a verdade. Então, queridos, tem marcos que nós não podemos romper. Porque Deus fez os marcos. Porque o Deus conhece o que é de mal fora daquele marco. E teve um dia que eu ouvi do pastor Dionei, e ele explicando sobre a lei de Deus, indo lá na escrita hebraica antiga, antes dela ser o que ela é hoje, ela era de pictogramas, que a gente fala, né? Eram desenhos que representavam as letras. E era bem isso aí. A lei de Deus, ela era uma cerca que protegia o ser humano. Quando você vai lá no pictograma do hebraico, lá na antiguidade mesmo, os desenhos que se faz ali para falar sobre a lei de Deus, para escrever sobre a lei de Deus lá no livro de Gênesis, é exatamente isso. Deus colocou uma cerca de proteção em volta do ser humano com a sua lei. Mas aí nós viemos, né, com essa natureza adâmica caída que nós temos, nós viemos tirando todos os marcos que Deus estabeleceu para nós. E aí nós acarretamos para nós o quê? Sofrimento e dor. Mas eis que veio o segundo Adão, aquele que não pecou, mas obedeceu e que morreu na cruz para nos resgatar, para nos regenerar, para nos dar vida novamente, para colocar dentro de nós essa compreensão de que eu preciso obedecer limites, eu preciso ter cercas em minha volta, as quais eu não posso romper, porque senão eu vou encontrar a morte, como Adão encontrou a morte. E Deus o tempo todo está nos falando sobre isso. Não rompa esses limites. Não vá além desses marcos que os teus pais colocaram. Quem são os nossos pais? Pela Bíblia nós somos que Abraão, Isaac e Jacó foram os nossos pais, não é? Pai Abraão. Tanto que o Lázaro e o rico, né? O rico quando está lá no inferno, pai Abraão, ele fala, né? Deixa eu voltar para avisar para minha família que o inferno existe, né? Existe. Eu rompi os limites e eu vim parar aqui. Porque Abraão é o nosso pai da fé. Então, os primeiros limites estabelecidos, Deus deu a Abraão. Depois ele veio com Isaac e Jacó. E a gente sabe, irmãos, pela história, que Abraão, ele deu ali umas escorregadinhas, né? Mentiu a respeito de Sara e tal. Ele andou rompendo alguns limites. Se não é Deus na vida dele, ele tinha arrumado problemas quando ele ficava inventando as mentirinhas dele lá a respeito de Sara, lá no Egito. Mas, assim, entre Abraão, Isaac e Jacó, né, os pais da fé monoteísta, o que teve a vida mais tranquila foi Isaac, porque ele foi um que obedecia tudo que o pai dele fez. Inclusive, quando ele ia abrir poços, onde o pai dele havia aberto poços, os poços foram entupidos. Aí ele volta lá, ele vai reabrindo esses poços e ele dá o nome dos poços, o mesmo nome que o pai dele havia dado, certo? Por quê?
Ele não queria romper os limites, ele tava honrando o seu pai, porque esse é um princípio de vida nosso também, honrar pai e mãe, né? Quais são os limites? Quais são essas, como é que fala? Esses marcos são os mandamentos de Deus, né? Então, honrar pai e mãe é um deles, que nós necessitamos muito, para que possamos ter vida longa e sossegada sobre a terra. Honrar pai e mãe. Os mandamentos de Deus é que nos dá vida, é que nos dá base, estrutura. Eles são os nossos marcos, eles são as nossas raízes, a nossa rocha, que é Cristo, que os mandamentos dele. Porque ele falou, aquele que me ama é o que me obedece. Obedecer a Deus, né? Aí, um outro também, que a gente vê pela história, enquanto Salomão, você começa lá a ver a história do livro de Salomão, no primeiro livro de Reis, segundo livro de Reis, você vai ver assim, sempre assim, né? Toda vez que Salomão se refere, porque Davi meu pai, porque Davi meu pai, porque Davi meu pai. Enquanto ele teve essa diretiva de vida, de ficar falando assim, porque Davi meu pai, porque Davi meu pai, ele viveu bem, ele viveu em paz, né? Ele foi próspero como Deus havia abençoado. Quando você percebe que ele abandona o Davi meu pai, e começa a viver por ele mesmo, né? Que aí ele já começou a extrapolar todos os marcos que Deus havia dado. O que aconteceu com Salomão, gente? Salomão se perdeu. Até hoje há debates, né? Que falam, será que ele morreu? Será que ele foi salvo? Será que ele não foi salvo? Porque ele rompeu todos os limites. Deus falou para um limite para os reis de Israel. Não se casem com princesas estrangeiras, para que não misture os povos. Ele foi lá e casou com, não uma não, nem duas, nem três, ele casou com 1000. E ele foi rompendo todos os limites que ele podia romper. A vida de Salomão foi uma vida devassa. Mas eis que chega no final da vida dele, quando ele já vai escrever o livro de Eclesiastes, ele fala que tudo isso era o quê? Correr atrás do vento, vaidade, serviu para nada, não levou ele a lugar nenhum, e ele não aproveitou, porque agora, no final da vida, ele ia se encontrar com o Criador, e tudo aquilo lá ficou. Ele correu atrás de vento, ele falou. Por quê? Ele rompeu marcos. Não rompa os marcos antigos. E que eu acho assim muito, muito maravilhoso, é que quando a gente está indo nesse desespero de romper os marcos da sanidade mental até, né? Para a destruição do ser humano, nós estamos rompendo tudo, gente. Né? Nós temos aqui no Brasil, nós temos uma Rede Globo, que ela vai na frente, puxando esse carro-chefe aí de rompimento de marcos estabelecidos pela lei de Deus. Ela é o principal carro condutor disso e tudo. Porque lá tem adultério, tem pornografia, lá tem tudo que você pensar de mal tá lá dentro, né? E se você traz isso para dentro da tua casa, você rompeu todos os marcos também. Você não faz, mas você trouxe para dentro da tua casa, através da tela, você rompeu marcos dentro da tua casa. Vigia com isso aí. Então, queridos, o que Deus faz? Aí Deus levanta um presidente maluco lá nos Estados Unidos para falar, ó, acabou isso aqui, acabou. Voltemos para os marcos antigos. Você não crê nisso? Eu creio. Porque Deus, na sua infinita graça e misericórdia, ainda quer dar uma chance para a gente acordar e retornar para os marcos antigos, que estavam todos destruídos. Enquanto sociedade, né, nós estamos muito devassos, achando que homem não é mais homem, mulher não é mais mulher, e essas coisas todas, ultrapassando todos os limites de Deus, todos os marcos de Deus, pela sua palavra. Aí ele levanta esse homem que fala, não, peraí, as coisas vão voltar um pouco ao normal. Sabe o que eu vejo disso? É uma chance que Deus está nos dando, para que a gente tenha um sacode, para nós possamos, é verdade, nós precisamos retornar, porque nós estávamos indo longe demais. Foi Deus que fez isso. É Ele quem está fazendo isso, porque Deus tem o controle da história, e tinha. Tem alguém ali. Aleluia, glória a Jesus, tudo bem? Entendeu? Então, queridos, nós vamos indo, rompendo marcos que Deus falou que não era para romper, e a gente só traz desgraça para a nossa vida. Mas Deus é maravilhoso e Ele vem aqui e nos dá um sacode, ó,
Você pode sonhar, você pode fazer o que você pode sonhar, você não pode fazer o que você quiser, não. Porque esse negócio de faça o que tu queres, pois é tudo da lei, né? Lembra daquela música do Raul Seixas? Faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Essa música é uma afronta tão grande à lei de Deus, né? Porque a lei de Deus fala não para nós. Aí o cara endemoniado, seguidor de um satanista, né? Alice Crowne. Não sei o nome. Esqueci o nome agora. O Raul Seixas era seguidor desse cara. Então ele proclamava o reino de Satanás sobre a terra. Ele era um agente de Satanás. O Raul Seixas. E ele fez essa música e tantas outras músicas que ele fala, né? Linguagem cifrada ali sobre o reino de Deus. Ixi, ele falava muito. Por quê? Ele era um agente de Satanás para fazer o contra. Faça o que tu queres, pois é tudo da lei? Não. Não faça o que você quer. Siga a lei. E na lei, não está tudo na lei. A lei tem não para o ser humano. Não faça isso. Não remova os marcos antigos. Não adultere. Não minta. Não dê mau testemunho. Falso testemunho. Não. Tem um monte de não na lei de Deus para nós. Então essas coisas, né? Essas coisas são muito sérias. E você vê como que influencia a nossa mente. Eu era fã, para acabar de acabar, eu também era fã de Raul Seixas. O primeiro LP que eu comprei na minha vida foi do Raul Seixas, você acredita nisso? E hoje Jesus fez essa obra na minha vida e eu amava, eu era. Fazer o quê? Por isso que eu tinha essa natureza de romper limites, né? Uma coisa desesperada, para ir rompendo limites, tantos quantos eu pudesse romper. Então, queridos, isso é muito sério. E o Senhor, na sua grande misericórdia, está sobre nós hoje, falando assim, calma, voltem aos princípios, voltem aos valores, não removam os marcos antigos que os teus pais te ensinaram. E nós precisamos voltar. Essa semana eu estava meditando nessa palavra e pensando, né? Eu ainda peço bênção para minha mãe. Bença, mãe, né? Na hora que eu chego, na hora que eu venho embora, na hora que a gente está no telefone, bença, mãe. O Arthur... Amém. Irmã Rosângela, Pai do Senhor Jesus, querida. O Arthur também pede bênção. Eu acho que a Andresa também pede bênção para a avó. Mas, quando a minha mãe morrer, eles não pedem bênção para as tias. Não tem isso. E eu tinha com as minhas tias, eu pedia bênção para elas. Ainda peço, ainda tem uma tia viva ainda. Benção, tia. Então, são marcos que a gente vai ultrapassando. E não é questão de ser cafona, de ser antigo. Não, gente. São marcos civilizatórios até. Que foram colocados por quem? Pela igreja do Senhor sobre a terra. E aí a gente vai rompendo, não vai pedindo mais bênção. Aí você não é abençoado, né? Ai, meu Deus do céu. Precisamos voltar. Não podemos deixar que a cultura do mundo nos influencie, né? O apóstolo São Paulo também diz que nós devemos renovar a nossa mente e lutar contra o mundo, contra as ideias mundanas, contra aquilo que eles querem nos impor. Eles precisam, quer dizer, nós precisamos, né, obedecer à lei de Deus, porque eles precisam impor uma ideologia que rompa com as leis de Deus. Você quer um exemplo? Você acredita que as autoridades que estão sobre nós, elas têm certo poder, porque foi dado a elas poder sobre as nossas vidas. E é Deus que dá, certo? Aí nós temos uma autoridade no Brasil hoje, que ele não é cumpridor de limites. Ele é fora dos limites, para roubar e para fazer muito mais coisas. A sua esposa também, ela é uma rompedora de limites. Ela quer romper todos. Ela não tem um pingo de ética, de compostura, diante de nada. Ela disse que ela queria ressignificar o papel de primeira-dama e ela vai rompendo todos os limites de primeira-dama, no vestir, no falar, no tudo. Irmãos, se nós não estivermos cobertos com o sangue de Jesus, essa autoridade que eles têm enquanto autoridades também nos influenciam. Sim, porque eles são autoridades sobre o país. Ou você nega isso e se cobre com o sangue de Jesus, ou você também vai estar debaixo dessa onda espiritual, de rompedor de limites. E Deus está falando para nós hoje, não rompam.
A mulher é totalmente desorientada, mas não é porque ela é assim. Não, ela tem uma agenda que ela cumpre. Ela cumpre uma agenda. E na agenda dela, romper limites é necessário. Ela se colocar como ela se coloca, ela vai rompendo todos os limites da decência, do comportamento de uma primeira-dama. Ela está mandando uma mensagem para os seus adeptos, para os seus súditos. Rompam os limites. Não é necessário nenhum limite. É essa a mensagem que ela está mandando. Que o sangue de Jesus nos cubra disso. Porque nós estamos aqui para obedecer regras e limites da palavra de Deus e também daqueles que foram colocados sobre a sociedade, para que a sociedade viva bem. Você entendeu? Eu não vou deixar esse espírito de rebeldia, de forjar todos os limites e ir quebrando todos que essa mulher carrega, para que isso não me influencie. E eu recomendo que você também ore e cubra sua vida com o manto de Jesus Cristo sobre você, para que você também seja protegido disso. Porque de lá vem o exemplo, e de lá vem uma força espiritual muito grande, que quer nos dominar. O papel dela é esse, romper limites. Porque desagrada a Deus. Qual é a agenda de Satanás? Desagradar ao Senhor. Então preste atenção. Nós tivemos um Raul Seixas, que era um agente, né, dessa agenda rompedora de limites, né, a música Sociedade Alternativa, né, fala bem sobre isso. Ele era, e tem muitos outros. E essa mulher, essa Janja, ela é uma dessas. A agenda dela é essa: destruam todos os limites. Aí ela começa com pouca coisa, mas ela vai chegar no muito. Ela vai começar rompendo os limites da etiqueta, rompendo os limites do linguajar. Ela vai rompendo aos poucos. Quando você vê, não é à toa, né, meus irmãos, que o Brasil está esse caos. E a minha amiga Cidinha não está aqui para ser a minha testemunha de que foi falado nessa rádio. E está gravado no meu canal, lá no YouTube, uma palavra assim, que Deus iria colocar um anzol no nariz do Lula e arrancar ele da água e ia rodar, deixar ele até ele morrer sem ar, exposto, que é o que está acontecendo, né? Eu só não sabia que Deus ia fazer tudo que ele está fazendo, mas Deus faz muito mais do que pedimos ou pensamos, né? Está escrito na palavra. E eu estou aqui hoje para dizer para você, a mulher dele representa um agente de Satã lá no Palácio da República Brasileira, para ir ensinar você, influenciar você a romper todos os limites, porque ela não tem todos os limites de primeira dama. Ela rompeu todos, inclusive tem um que, diante da autoridade que nós achamos que, sei lá, né, pelo menos para os católicos, todas as mulheres que visitam o Papa, elas têm que ir de vestido preto. É uma tradição, que eu não sei de onde vem também. Eu sei que todas as mulheres do mundo todo, todas as autoridades que vão lá, as mulheres estão vestidas de preto. Todas. Você sabe como é que ela foi? De calça e de vermelho. Com um coisa vermelha ainda, meio que palestino. Essa mulher é louca. Não, ela não é louca. Ela é uma agente que está falando para nós assim, ó, rompa tudo. Você não precisa obedecer nada. Você pode ser o que você é. Sim, podemos ser o que nós queremos ser. Faça o que tu quer, depois é tudo da lei. Foi o Raul Seixas que falou isso aí, influenciado por Satanás. Certo? E aí? Que lado você vai escolher? Que lado nós devemos estar? Nós devemos estar do lado de Deus, do lado do nosso Pai, que fez as leis dele para que nós possamos ter vida. Porque ele sabe que rompendo a lei, nós caímos na mão do diabo. E aí, nem ele pode nos defender, porque fomos nós que escolhemos. Você lembra da história de Jó? Satanás estava diante de Deus e falou para o Senhor sobre Jó, né? E Deus deu testemunho dele, por quê? Porque ele era obediente. Tudo que aconteceu com Jó foi por permissão de Deus, porque Deus estava tentando fazer uma obra maravilhosa ali na vida de Jó, tanto que essa história está escrita na Bíblia para nós aprendermos. Mas a autoridade que Satanás teve sobre Jó foi porque Deus deu. Porque Jó, ele estava obedecendo as leis. Então significa o quê? Ele está lá diante de Deus, olhando para mim e para você. Na hora que nós ultrapassamos um limite, ele vai lá e fala, ó, ultrapassou o limite, vou pegar.
E Deus vai falar o quê? Nada. Ele corre, manda o Espírito Santo na nossa mente, manda o Espírito Santo aqui nessa rádio hoje para falar para você, volte, não ultrapasse este limite. O que é pecado ontem, continua sendo pecado hoje, independente da Janja, independente da Agenda 2030 da ONU, independente dos globalistas que querem, e os comunistas que querem destruir a nossa sociedade por dentro. Nos deixar fracos, nos deixar sem história, nos deixar sem raízes. Porque quando o Senhor... Porque gente, que a Bíblia, ela trata tanto de gerações que veio. E a geração. Aí você vai lá, você vai ler o livro, se eu não me engano, que é de Crônicas. É até uma chatice de ler, né? Porque só tem nome, geração, e era filho disso, neto daquilo, filho. Por quê? Deus está falando para nós, ó, não perca a sua história. Não pense que você foi gerado de proveta. Não, você foi gerado por mim. Tem uma mãe, tem um pai, tem um avô, tem uma avó, tem um bisavô, tem bisavó, tem tetravô, tem tretavô, tem tudo. Você sabia que em 300 anos nós precisamos de 4.094 ancestrais para estarmos aqui hoje? E você acha que eu vou pegar tudo isso e vou jogar para trás? Vou falar assim, não tenho mais mãe, não tenho mais pai, nem vô, nem vó, não quero mais nada, eu sou sozinho, eu sou dono de mim, e eu cheguei aqui, eu cheguei aqui por acaso, eu vim do macaco, eu vim de uma ameba. Não, irmãos. Deus já deixa as histórias das genealogias para nós entendermos de onde nós viemos. E eles foram plantando coisas lá atrás que nós precisamos respeitar. Para que vivamos. Não é porque Deus é chato, é porque Deus sabe o que é que acontece na vida daquele que desobedece à lei dele, porque ele cai na mão do capeta. E depois, para arrancar você de lá, meu filho, dá um trabalho. Dá um trabalho. Então não rompa os marcos. Deus falou que adultério é pecado? É pecado. Deus falou que fornicação é pecado? É pecado. Deus falou que roubar é pecado? É pecado. Mentir é pecado? É pecado. Deus falou que as relações não naturais é pecado? É pecado. Deus falou que o leito, que a cama de um casal, ela é santa? Ela é santa. Mantenha-se na santidade. Amém, irmão Mirval? Deus abençoe sua vida, querido. Um beijo no coração. Deus abençoe. Obrigada pela audiência. Então, queridos, Deus falou que é pecado, não rompa essas leis. Por quê? Porque Satanás está do outro lado, lá te esperando. Você rompeu o limite estabelecido. Satanás está lá te esperando, de braços abertos para te pegar. E vai dar trabalho para te tirar de lá. Porque ele não vai querer te soltar. É uma luta muito grande. A menos que você clame. Não é? Então não removam os marcos antigos. As gerações, os antepassados, eles vieram, meus queridos, colocando os marcos. É até aqui que eu vou. Se eu passar daqui não é mais meu. Eu vou entrar em terreno dos outros. É coisa do adversário. Eu vou ter os meus limites para a minha proteção, para a proteção da minha vida e da minha alma. Aí vem a ciência e fala para nós um monte de coisa. Beber é pecado, ficar embriagado é pecado, Aí vem a ciência e fala, você destrói o seu fígado, né? Que se destrói aí com a cachaça. Por que Deus falou que era pecado? Porque Deus sabia que não era para se embriagar, porque ia dar problema no fígado. Você ia destruir a sua vida, o seu corpo. E a ciência vem, comprova um tanto de coisa que Deus falou lá anteriormente que não podia fazer. Porque Deus sabe o nosso futuro. Deus sabe o que está atrás da cortina. Deus sabe dos intentos de Satanás. Os olhos do Senhor estão sobre nós e estão sobre Satanás também. Eu estou aqui e Deus está vendo o que ele está fazendo nas minhas costas, fora daqui, para me destruir, para me derrubar. Você pensa que eu não tenho minhas lutas? Você pensa que eu também já não tive para parar nesse final de ano? Sim, eu estive. Entreguei tudo. Falei, Deus, não vou mais, não dá. Eu não tenho mais condição. Mas aí o Senhor vem e renova as suas forças. Né? A gente fala, aí o Senhor fala, tira umas férias. A gente sai de férias e volta renovado, né, Itinha? Aleluia. Glória a Deus. As férias nos renovam, né? O Senhor fala.
Irmão, você pensa que é fácil? Não é. Mas eu não posso romper limites. Eu tenho que obedecer aquilo que Deus falou para eu fazer, independente de qualquer coisa. Entendeu? Então o Senhor está falando para nós hoje, cuidado. Não remova limites antigos. Não mexa naquilo que já foi estabelecido, já foi posto. Deixa eu te contar uma coisa, estou encerrando. Conversando lá na minha casa, minha sobrinha fez fazendo cursinho, né? Ela estava em Rio Preto fazendo cursinho. Rio Preto, num cursinho bom, né? Óbvio. É tudo moderno. É tudo moderno. Lousa digital, slide, tudo. E não se usa lousa. E a minha sobrinha falando assim, eu prefiro a lousa para aprender. Mas os professores são modernos, a modernidade entrou. E é preciso evoluir, né? Só que tem alguém lá que está sentindo dificuldade, queria uma lousa, queria um giz para aprender direito. Então, mas quando chega a modernidade, é uma coisa de louco, né? Derruba tudo, porque agora chegou o novo. Calma! Naquilo que está dando certo, nos marcos estabelecidos, não mexa. Não é assim, não. Eu até falei com uma pessoa, né? Falei assim, olha, nós somos conservadores. O povo de Deus é um povo da direita, conservador e tal. Significa o quê? Que nós não somos revolucionários. Embora tentem pintar uma ideia de que Jesus era um revolucionário, não. Ele falou que não veio para destruir a lei. Não, ele era obediente, ele foi o cara mais obediente da terra. Como que ele era um revolucionário se ele obedecia o Pai? Se ele nunca falou para nós romper limites da lei de Deus, nunca. Jesus não faz isso. Inclusive, o Senhor fala assim, eu tenho contra ti uma coisa, você abandonou o teu primeiro amor. Ou seja, você tinha marcos estabelecidos lá atrás, agora você já não tem mais. Você já abandonou os marcos, você foi para frente, ou para trás, ou parou. Ou seja, você não ficou dentro daquilo que Deus te falou. Né? Não é assim. Então, não removam os marcos estabelecidos por Deus. Não removam aquilo que seus antepassados fizeram com muita dor, com muito sacrifício. Falaram até aqui nós vamos, isso deu certo. Vamos caminhar assim nos princípios da palavra de Deus. Que aí Deus vai se agradar de nós e vai derramar sobre nós a sua bênção. E nós seremos ricamente abençoados pelo Senhor. Que os marcos somente da lei de Deus nos cerquem. Que nós fiquemos fechados dentro dessa cerca da lei de Deus. E que nenhum de nós seja uma ovelhinha rebelde que queira pular além da cerca. Porque Satanás está lá nos esperando. E nós não queremos isso. Nosso Pai Celeste, que Ele nos fez e que nos criou para sermos abençoados, para sermos filhos dEle. Ele não quer que nós rompamos as cercas que Ele pôs, os marcos que Ele estabeleceu da sua palavra. Que é crer em Deus acima de todas as coisas. Amar ao próximo como a nós mesmos. E nós temos uma profissão de fé, que ela não pode ser abandonada. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Essa é a nossa fé. Esses são princípios, são marcos estabelecidos que jamais nós podemos rompê-los. De que Jesus é o Filho de Deus, que Ele morreu e que Ele ressuscitou, porque nós somos o povo da ressurreição, e que Ele voltará. Esses são marcos. Fora disso, irmãos, é fé enganosa, é do diabo, do Satanás, que quer te corromper. Amém? Não roupas. Olha que o exemplo da Janja sirva para nós entendermos qual é o nosso lugar. Sabermos que nós precisamos respeitar as coisas. Que nós não vamos sair por aí rompendo nenhum limite de nada. Nós ficaremos na nossa posição de servo de Deus, obedecendo às leis do mundo também, que a Bíblia fala sobre isso, que nós devemos obedecer às autoridades, a menos que a lei das autoridades esteja contra a palavra de Deus. Aí tudo bem. Aí o Senhor fala que é melhor obedecer a Deus do que aos homens, entendeu? Que o Espírito Santo de Deus, que conduziu Salomão para entender todas essas coisas, que deu sabedoria para Salomão escrever esse livro maravilhoso, que é o livro de Provérbios, que nos ensina a viver, que essa sabedoria esteja sobre as nossas vidas, e que o Senhor nos guarde de todas as astutas ciladas do adversário, que uma das ciladas do adversário sobre as nossas vidas é que nós venhamos a romper esses limites de Deus.
e que nós permaneçamos dentro do aprisco do Senhor, do aprisco das ovelhas malhadas e de ovelhas brancas, mas nós somos todas ovelhas que estamos dentro do aprisco, guardadinhos e cuidadinhos por Jesus, que nos ama e que morreu por nós. E que o Senhor venha nos ajudar a não romper limites nenhum, porque todos os que romperam limites pagaram alto preço, a começar de Adão. Não se esqueça disso. O primeiro rompedor de limites foi Adão. Deus falou, não faça isso, ele foi lá e fez. Então, toda vez que Deus falar não, toda vez que a palavra falar que não é pecado, fique com isso, que você vai ter vida e vida em abundância. Amém, queridos? Louvado seja Jesus, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja conosco, não só hoje, mas para todos sempre. E todos nós digamos amém. Beijo no teu coração, querendo Deus, segunda-feira estaremos aqui novamente para mais um programa Maranata, o programa que leva até você a luz do Evangelho. Fique com Deus. Paz do Senhor Jesus. Shalom, shalom.